331 Operação das cadeias produtivas do agronegócio, técnicas e sistemas de produção agropecuária. Tópico 4. Sistemas de produção de caprinos. A caprinocultura é uma atividade desenvolvida em vários municípios no Brasil, principalmente por pequenos criadores. Os próximos subtópicos são destinados a essa produção. 4.1 Inovação da caprinocultura. A caprinocultura é uma atividade que desempenha importante função socioeconômica. Gera renda com a comercialização de animais, leite, carne e peles, principalmente na região Nordeste. Informações extras. O Brasil tem um rebanho caprino de aproximadamente 8,4 milhões de cabeças. 93% desses animais concentram-se no Nordeste, 2,4% no Sudeste, e o restante está distribuído nas regiões Centro-Oeste, Sul e Norte. O leite de cabra é muito digestivo, recomendado para pessoas idosas, crianças ou indivíduos que tenham alergia ao leite de vaca. Vamos, agora, conhecer um pouco mais sobre a composição do leite de diversas espécies. Comparação entre o leite de diversas espécies. Espécie extrato seco % gordura, % proteínas, % lactose, % cinza, % cabra 12,4, 3,7, 3,34, 0,7 vaca 12,7, 3,9, 3,3, 4,8, 0,7 búfala 23,2. 12,5, 6, 3,8, 0,9 ovelha 18,4, 6,5, 6,3, 4,8, 0,8. 4.2 Manejo geral. Algumas razões explicam a capacidade de adaptação da cabra a ambiente hostis. Entre elas, sua afinidade com arbustos e sua capacidade de seleção, ingestão e digestão da fibra ser superior à dos outros ruminantes. 332 Curso Técnico EAD Senar. Os caprinos são animais capazes de sobreviver em condições de alimentação escassa e de baixa qualidade. Entretanto, seu desempenho é baixo, tanto na produção quanto na reprodução. É necessário que os caprinos disponham de alimento de boa qualidade e em quantidades que satisfaçam suas exigências, para expressarem todo o seu potencial genético e, assim, resultar em aumento da produtividade e lucros. Ação no campo. Os caprinos apresentam alta capacidade de adaptação a diversos biomas e regiões. Uma boa fonte de alimentos é a vegetação nativa da região, cujas folhas e ramos são bastante apreciados pelos caprinos, principalmente arbustos. A suplementação pode ser feita a partir de subprodutos ou restos das culturas agrícolas, capineiras previamente instaladas na propriedade ou, ainda, bancos de proteína com leguminosas, como leucena e feijão guandu. Informação extra. Lembre-se de que os animais apresentam maior exigência durante as fases de pré-parto, pós-parto e lactação. Essas, portanto, são as fases em que se recomenda fazer suplementação alimentar, além da necessidade de se suplementar também os reprodutores. Fonte: Gary Images. 333 Operação das cadeias produtivas do agronegócio, técnicas e sistemas de produção agropecuária. Em relação ao fornecimento de água, os caprinos podem ingerir 5 litros de água por dia, a depender do teor de matéria seca da dieta. O fornecimento de água deve ser de boa qualidade e em quantidade suficiente. 4.3 Instalações para caprinos. A instalação recomendada para a criação de caprinos deve ser rústica e barata, destinada ao abrigo e manejo. Fonte: Shutterstock. O capril é a instalação mais importante da criação. É nele que os animais de produção passam grande parte do tempo e, normalmente, onde o produtor investe grande parte de seu capital. Nessa instalação, estão contidas as baías de cabras secas e em lactação, as baías das crias, baías para recria, baías maternidade, baías de reprodutores, farmácia e sala de ração. Alguns proprietários optam por ter a sala de ordenha dentro do capril.
334 Curso Técnico EAD Senar. Dica: o tamanho do capril deve ser definido de acordo com o tamanho do rebanho. Recomenda-se o uso de uma área útil de 0,8 m2 a 1,0 metros quadrados para cada animal adulto. É importante que o capril apresente, internamente, pelo menos 4 divisões para os lotes de animais nas seguintes fases de desenvolvimento. Item cabras em estado avançado de gestação e cabras recém-paridas. Item animais em fase de reprodução, tanto matrizes quanto reprodutores. Item cabriteiro, com animais em lactação, e item cabritos desmamados. Os coxos podem ser feitos de pneus, de tábuas ou de troncos ocos encontrados na propriedade e devem ser posicionados a uma altura de 0,5 metros do solo. Pode ser colocada sobre eles uma cobertura contra a chuva e uma proteção com ripa ou arame para evitar a entrada de animais. 4.4 Inovação na caprinocultura. Na caprinocultura, também existe demanda crescente pela aplicação de inovações tecnológicas que proporcionem melhorias na atividade. Algumas tecnologias estão sendo inseridas na caprinocultura, como item técnicas de reprodução assistida, como inseminação artificial, superovulação e transferência de embriões. Item uso da biogenética no melhoramento de caprinos. Item controle e tratamento para verminose, artrite encefalite caprina, CAI e linfadenite caseosa. Item sistemas de integração e item nutrição de precisão para animais confinados. 335 Operação das cadeias produtivas do agronegócio, técnicas e sistemas de produção agropecuária. Comentários do autor. Um dado preocupante na caprinocultura é o mercado consumidor, pois o consumo de carne é, rigorosamente, o mesmo dos últimos 40 anos. Mas, se avaliarmos o mercado potencial, algumas simulações indicam que, para alcançar o consumo médio mundial per capita de carne caprina, o rebanho brasileiro deveria se multiplicar 40 vezes. Se consideradas as perspectivas do mercado mundial, em especial a dos países árabes, evidencia-se um mercado potencial muito promissor e que pode ser explorado. 4.5 Principais enfermidades. A sanidade do rebanho deve ser considerada em vários aspectos e momentos. No início da atividade, a preocupação deve ser com os cuidados a serem tomados para começar com o rebanho limpo. Este é o melhor momento, talvez o único, para evitar a entrada de importantes problemas sanitários no rebanho, e o objetivo é minimizá-los. As principais doenças são: artrite encefalite caprina, CAI. Enfermidade de curso progressivo causada por um lentivírus, caracterizada pelo longo período de latência. Essa infecção requer notificação mensal de qualquer caso confirmado, de acordo com a IN 50 do mapa. Ceratoconjuntivite. Causada por bactéria altamente contagiosa que pode levar os animais à cegueira permanente. Clostridioses. Provocadas por bactérias que penetram nos animais através de cortes, injeções, respiração, enquanto comem ou bebem. Ectima contagioso. Causada por vírus que podem se alojar no nariz, nos tetos e na boca, o que dificulta a alimentação. 336 Curso Técnico EAD Senar. Hipocalcemia ou tetania da lactação, diminuição do cálcio no sangue, que causa os seguintes sintomas: tremores musculares, espasmos e isolamento do rebanho. Mastites piores são causadas por bactérias e, nos casos severos, podem levar o animal à morte ou perda do teto afetado. Podridão do casco, associação de duas bactérias anaeróbias que atacam o epitélio interdigital, penetram na muralha do casco e facilitam a entrada de outras contaminações. Verminoses. Quando acometidos pelos vermes, os caprinos se tornam fracos, magros, com pelos arrepiados, apresentam diarreia, edema submandibular, papada e anemia. Para controlar a verminose, deve-se, além de usar de vermífugo, adotar medidas auxiliares, tais como: item descontaminar a pastagem, item administrar a dose correta de vermífugo,
pois as subdosagens favorecem o aparecimento de resistência. Item usar vermífugos de amplo espectro em rodízio anual e uma aplicação contra a Emunchus. Item usar drogas com eficácia de, no mínimo, 90% para o rebanho. E item fazer seleção de animais resistentes a vermes. Comentários do autor. A vermifugação estratégica é feita nas ovelhas no terço final de gestação, logo após o parto e no desmame, mãe e filho. Deve-se verificar, na embalagem do produto, a quantidade de dias que o produtor deve esperar para usar o leite e a carne dos animais vermifugados, carência. Se o produto é indicado para caprinos e ovinos, além da quantidade que deve ser aplicada em cada animal. Também é importante observar, no momento da compra do vermífugo, a validade do produto. 337 Operação das cadeias produtivas do agronegócio, técnicas e sistemas de produção agropecuária. Importante. Para todas as atividades pecuárias, o bem-estar animal também tem forte presença nos códigos morais e nos pilares éticos de vários países. E um tratamento apropriado aos animais não é mais visto como algo que possa ser deixado para a livre escolha de pecuaristas individuais. O bem-estar animal tem como base as 5 liberdades dos animais, que devem ser livres de sede, fome e má nutrição, dor, ferimentos e doenças, desconforto. Também devem ser livres para expressar seu comportamento natural e estarem isentos de medo e estresse. As 5 liberdades ajudam a identificar os problemas e a direção a seguir para melhorar a assistência aos animais. Neves, Ribeiro, 2021. Estamos chegando ao fim deste tópico, mas, antes de encerrá-lo, que tal fixar seus conhecimentos com a atividade a seguir? Atividade de aprendizagem. 1. As instalações compõem um tópico de destaque na criação de caprinos, em vista de apresentarem comportamento mais ativo do que outros ruminantes. Em relação às instalações, assinale a alternativa correta. A. Quanto mais sofisticada, melhor será a instalação do capril. B. O capril deve conter baías e divisões para todas as categorias animais do rebanho, além de salas de apoio, escritórios, farmácia, sala de ração, etc. C. Recomenda-se, no máximo, 0,8 a 1 metro quadrado por animal adulto. D. Não é necessária a colocação de saleiros no capril. E. O capril deve estar posicionado longe das áreas de pasto. Encerramento do tema. As informações referentes ao manejo de bovinos, caprinos e ovinos com vistas à produção de carne e de leite foram abordadas no tema 13. Também foram estudadas questões básicas sobre o bem-estar desses animais. O manejo geral desses rebanhos é primordial para alcançar a expressão do potencial produtivo dessas espécies. Dessa forma, você agora é capaz de propor e executar práticas de manejo racionais para favorecer a obtenção de bons resultados. Agricultura de precisão. 14. 339 Operação das cadeias produtivas do agronegócio, técnicas e sistemas de produção agropecuária. Tema 14. Agricultura de precisão. No último tema desta unidade curricular, intitulado Agricultura de Precisão, você vai ver como a agricultura de precisão pode auxiliar e otimizar a vida no campo. Vai também identificar meios para implementar as mais avançadas tecnologias no meio rural. Fonte: Venderson Araújo, Sistema CNA-Senar. A agricultura de precisão usa recursos mecânicos, eletrônicos e informáticos, como mapeamento dos fatores de produção, ferramentas de suporte à decisão e aplicação localizada de insumos, para fazer o gerenciamento localizado de sistemas agrícolas. Capacidades técnicas. Ao fim deste tema, você terá desenvolvido a seguinte capacidade. Item: utilizar ferramentas de gerenciamento e operacionalização dos serviços. Tópico 1. Noções de agricultura de precisão. A utilização da agricultura de precisão, AP, possibilita priorizar investimentos em áreas com maior potencial efetivo de produção, a fim de garantir retorno econômico.
Do ponto de vista ambiental, a racionalização e a redução do uso de insumos devem ser avaliadas como um dos principais benefícios da AP. 340 Curso Técnico EAD Senar. 1.1 Conceitos, definições e aplicações. A AP é um conjunto de técnicas e métodos que busca otimizar o manejo e o uso de insumos, em face da variação espacial das propriedades do solo e do tipo de lavoura, para proporcionar o máximo de eficiência econômica. Para isso, são usados equipamentos de última geração, como GPS, drones, sondas e sensores remotos. Manejo sustentável. A utilização das ferramentas de AP permite o uso racional de defensivos agrícolas e fertilizantes, o que reduz os impactos ambientais decorrentes da atividade agrícola. A AP é, portanto, um sistema de gestão que considera a variabilidade espacial da propriedade em todos os seus aspectos, como tipo de solo, infestações de ervas daninhas, pragas, produtividade da lavoura, etc. Ela conta com várias aplicações, mas o objetivo é sempre o mesmo: solucionar problemas de uniformidade das lavouras e tirar proveito dessas variações, que podem gerar um ganho de produtividade com o menor custo possível. Ação no campo. No caso das áreas de grãos e cana-de-açúcar, por exemplo, em uma abordagem bastante simples, são retiradas amostras de solo de forma sistemática. Após as análises, são gerados mapas de aplicação de fertilizantes ou corretivos. O processo todo leva menos de 20 dias, e as soluções podem ser implementadas rapidamente. Outra abordagem mais minuciosa considera não somente as deficiências de nutrientes do solo, mas também um levantamento da produtividade nos anos anteriores. Embora essa abordagem seja mais demorada e dependa de um bom controle da produtividade, bem como de um volume maior de dados, a solução é mais acertada por levar todos esses fatores em consideração. 1.2 Custo-benefício. Como dito, a AP é uma ferramenta de gestão que busca otimizar gastos. Mas, para isso, é necessário utilizar as ferramentas adequadas para o melhor aproveitamento dos recursos. Algumas delas, como os aplicativos, são gratuitas, mas a maioria tem um custo associado. Assim, é preciso uma boa análise da propriedade e das finanças. 341 Operação das cadeias produtivas do agronegócio, técnicas e sistemas de produção agropecuária. Fonte: Getty Images. Somente uma avaliação eficiente vai trazer a segurança necessária para a utilização das ferramentas de AP mais adequadas à propriedade e à lavoura. 1.3 Noções de pecuária de precisão. Pecuária de precisão é a representação de um conjunto de tecnologias e informações que potencializam o incremento nos índices de produtividade. Com a implantação dessas tecnologias, o produtor facilita o manejo dos animais e, consequentemente, melhora sua qualidade de vida. Entre as várias ferramentas que podem ser utilizadas na produção animal, destacam-se item ferramentas de gerenciamento, item microeletrônica, item técnicas de modelagem, simulações financeiras, item monitoramento por imagens, item drones e item softwares de controle sanitário, reprodutivo, produtivo e financeiro de rebanhos das diferentes espécies animais. 342 Curso Técnico EAD Senar. O uso de tecnologias de precisão é uma prática cada vez mais comum em fazendas leiteiras, pois favorece o monitoramento de parâmetros ligados ao desempenho animal, como a produção, a composição, a temperatura, a contagem de células somáticas do leite, a ruminação, o consumo de alimentos e água e a pesagem corporal das vacas. Fonte: Shutterstock. Na suinocultura, a robotização dos tratos, associada ao uso de tecnologias de enriquecimento sensorial nas granjas, possibilita ao criador ou à integradora ajustar sua produção conforme as variações do mercado e dos custos dos insumos, o que melhora significativamente a conversão animal e, consequentemente, os resultados financeiros. Portanto, o uso dessas tecnologias tem diversos benefícios, como a possibilidade de melhorias nas interpretações do desempenho animal, o menor tempo de manejo,
O controle individual e o gerenciamento, a garantia de qualidade e de rastreabilidade do produto e o uso de técnicas avançadas de levantamento de dados precisos, com padrões de bem-estar animal e de qualidade. Tópico 2. Ferramentas da agricultura de precisão. Constantemente surgem novas ferramentas e aplicativos que ajudam os produtores na correta aplicação dos insumos, reduzem os custos e aumentam a produtividade. Nesse cenário, destacam-se os veículos aéreos não tripulados, VANTs, popularmente conhecidos por drones, as semeadoras a taxa variável, os distribuidores de fertilizantes, corretivos e defensivos a taxa variável e os sensores remotos. O rendimento das culturas sempre foi uma preocupação dos produtores e um dos principais fatores estudados pelos pesquisadores. Hoje, há diversas técnicas e equipamentos disponíveis para esse propósito, como o monitoramento e o mapeamento da produção de colhedoras automotrizes. 343 Operação das cadeias produtivas do agronegócio, técnicas e sistemas de produção agropecuária. Fonte: Getty Images. Com o surgimento da AP, novos conceitos, técnicas e ferramentas se tornaram conhecidos e muitos deles estão em fase de desenvolvimento. Entretanto, algumas ferramentas já são plenamente utilizadas por vários produtores brasileiros. Na sequência, acompanhe informações relevantes das tecnologias mais utilizadas na AP. 2.1 Geoprocessamento e georreferenciamento. Georreferenciamento é o mapeamento de um imóvel rural que referencia os vértices de seu perímetro ao sistema geodésico brasileiro com o uso de dados de satélites e define sua área e sua posição geográfica. Em outras palavras, trata-se de uma tecnologia que visa a precisa localização ou identificação da lavoura de uma propriedade rural por meio do mapeamento gerado a partir de imagens de satélites ou drones. Já o geoprocessamento é o conjunto de tecnologias de coleta, tratamento, manipulação e apresentação de informações espaciais voltado a um objetivo específico. Esse conjunto tem como principal ferramenta o Geographical Information System, GIS, também conhecido como Sistema de Informações Geográficas, SIG, Rodrigues, 1993. Um sensor remoto coleta as informações da superfície terrestre com as radiações eletromagnéticas incidentes. 344 Curso Técnico EAD Senar. Então, um software específico é usado para o desenvolvimento de cartas temáticas, que vão ajudar no aproveitamento agrícola eficiente da área. Também é possível o monitoramento de máquinas à distância, já que as mais modernas apresentam mecanismos de precisão como o Global Positioning System, GPS, ou Sistema de Posicionamento Global. Os mapas são gerados a partir de modelos espaciais. A importância do uso deles está em permitir que as aplicações sejam planejadas antes da execução no campo. Comentários do autor. Na AP, você pode se deparar ainda com o conceito de geoestatística. Trata-se de uma ferramenta que utiliza variáveis regionalizadas para avaliar a variabilidade espacial por meio da extração e da organização dos dados disponíveis de acordo com a semelhança entre pontos vizinhos georreferenciados. 2.2 Fertilizantes e corretivos com apoio do GPS. Nos anos 2000, um sistema embarcado com GPS ou um computador que pudesse fazer processamento de imagens e mapas era considerado sofisticado. A falta de máquinas e o custo delas no Brasil eram apontados como o maior obstáculo para o desenvolvimento da AP. Na atualidade, a disponibilidade de máquinas com essa tecnologia aumentou e receptores de GPS, bem como sistemas computacionais de tal capacidade, vêm alcançando custos que tornam seu emprego cada vez mais viável a um número maior de produtores. A AP considera a variabilidade espacial das lavouras em todos os seus aspectos: produtividade, solo, características físicas, químicas, compactação, etc., infestação de ervas daninhas, doenças e pragas. Como, no Brasil, há um grande foco na aplicação de fertilizantes e corretivos em taxa variável, resumidamente, existem duas estratégias que podem ser adotadas.
345 Operação das cadeias produtivas do agronegócio, técnicas e sistemas de produção agropecuária. A mais simples delas está relacionada ao manejo da fertilidade do solo por meio do gerenciamento da correção e da adubação, fertilizantes, calcário e gesso, com base apenas em amostragem georreferenciada. Essa tem sido a estratégia inicial de grande parte dos brasileiros que investem em tecnologia. É uma abordagem simples e rápida. Fonte: elaborado pelo autor, 2021. Tudo isso não leva mais do que 15 dias. Essa agilidade satisfaz o produtor, que normalmente busca economia de insumos. Observe, na figura a seguir, alguns exemplos de mapas de produtividade que mostram a grande variabilidade espacial das lavouras expressa pelo seu resultado final, que é a colheita. Fonte: Boletim Técnico, Agricultura de Precisão, Mapa, 2013. Planeja-se a amostragem sistemática de solo, em grade ou grid. Coleta-se a amostra no campo. Faz-se análise no laboratório. Processam-se os dados para gerar os mapas de aplicação. 346 Curso Técnico EAD Senar. Mapas de colheitas fornecem informações dos processos físicos, químicos e biológicos sob certas condições climáticas. Informam as condições básicas de implementação do manejo e indicam onde aplicar os insumos ou as correções necessárias, baseadas nos padrões espaciais de produtividade da cultura. Outra estratégia, mais ampla e mais elaborada, considera as plantas e a produtividade das culturas anteriores para fazer a reposição dos nutrientes. É uma abordagem que exige a geração dos mapas de produtividade e, portanto, necessita de mais equipamentos, mais trabalho e maior domínio por parte do usuário ou de seu consultor. Comentários do autor. Uma maior quantidade de dados implica mais informações e, consequentemente, se obtém um melhor diagnóstico referente à variabilidade presente na área. Dessa forma, dados de produtividade expressos por mapas são fundamentais, pois, a partir deles, pode-se estudar a relação entre causas e efeitos. A interpretação e a explicação dos fatos são as tarefas mais complexas, em que devem ser identificados os fatores que podem estar causando as baixas produtividades onde elas se manifestarem. Outra grande diferença entre as estratégias de aplicação da tecnologia pode ser quanto aos objetivos do usuário. Pode-se buscar o aumento da produtividade ou a redução do consumo de insumos, por exemplo. Cada uma dessas visões tem muitos desdobramentos e compromissos. Para refletir. Em lavouras de grãos, por exemplo, o plantio direto é uma opção devido à economia de insumos, especialmente em anos em que os preços dos produtos estão baixos. Já um produtor de café, que trabalha com cultura de valor agregado significativamente maior, normalmente não deve focar na redução de consumo de insumos, mas sim na busca pelo aumento de produtividade e de qualidade do produto dentro dos limites econômicos. Ambos podem utilizar a AP para auxiliar a tomada de decisão. Em um primeiro momento, as maiores chances de impacto da AP estão na economia de calcário e de fertilizantes, com a aplicação dessas substâncias em dose variável dentro de cada talhão. Esse tem sido o resultado para a maioria dos usuários que se aventuram. 347 Operação das cadeias produtivas do agronegócio, técnicas e sistemas de produção agropecuária. Nessa técnica, o que indica que a prática anterior, de aplicação de dose única, resultava em erro para mais, o que é perfeitamente compreensível quando a tomada de decisão pela recomendação de uma dose para toda a lavoura é feita de forma conservadora. Já a busca por maiores produtividades com o uso da AP implica estratégias mais elaboradas, normalmente associadas àqueles usuários de maior porte, em lavouras comerciais que investiram mais em dados e conhecimento e dispõem de mapas de produtividade. 2.3 Condutividade elétrica aparente, CIA. Nem sempre os mapas de colheita são suficientes para se compreenderem as diversas fontes de variabilidade da produção.
Além disso, podem não dar orientações completas sobre a influência da variabilidade do clima, das pragas, das doenças e das propriedades físico-químicas do solo dentro de uma cultura em um determinado ano. Apesar de os mapas serem de grande auxílio, a AP não requer apenas a informação espacial para determinar onde e como aplicar uma ação. É preciso considerar, também, o momento de fertilizar, de aplicar pesticidas ou de irrigar, ou seja, precisamos saber também quando aplicar determinada ação. O uso da condutividade elétrica aparente, CIA, do solo tem sido importante para os trabalhos de AP. Suas facilidades, simplicidade e praticidade levam à economia de tempo e custo para tomar decisões sobre áreas de manejo e variabilidade espacial das áreas de estudos. Na agricultura, existem muitas aplicações da CIA, mas a maior delas está no mapeamento de inúmeras propriedades do solo, como salinidade, conteúdo de argila e de água, informações que auxiliam a amostragem de solo, a definição de potencial produtivo do campo, a definição de zonas de manejo, etc. A CIA é, portanto, uma valiosa ferramenta na AP para avaliar a qualidade do solo em diferentes contextos, visto que tem relação com os atributos químicos e físicos. Entretanto, o fato de ela sofrer influência simultânea de diferentes características do solo dificulta a interpretação dos resultados obtidos e leva à necessidade de se identificar, em cada campo de produção, os atributos que mais a influenciam. Luiz et al., 2013. 2.4 Sensoriamento remoto, SR. O sensoriamento remoto, SR, na agricultura usa instrumentos de alta performance e sensores para obter dados, que são registrados, tratados e analisados. Além das próprias informações geográficas, é possível monitorar desmatamento, verificar fenômenos ocorridos na superfície ou até mesmo o histórico de produção na região. 348 Curso Técnico EAD Senar. Com o SR, pode-se obter uma análise detalhada sobre a cobertura vegetal, o tipo de solo, a topografia e as áreas que sofrem com erosão ou patógenos. Entre os pontos identificáveis e que auxiliam a melhorar a produção, destacam-se: item a estimativa de área plantada, item o vigor vegetativo das culturas, item a previsão de produção agrícola, item regiões com maior potencial de produção e item a determinação de faixas de solo com baixa produtividade. O SR usa sensores que têm como princípio básico a geração de dados por meio da detecção da energia eletromagnética refletida por uma superfície, de forma direta ou indireta. Eles estão divididos da seguinte forma: sensores ativos não usam o Sol como fonte de radiação, ou seja, trabalham com uma fonte de radiação própria, como um laser, capaz de projetar raios na superfície terrestre e calcular o tempo gasto entre a emissão e a detecção. Sensores passivos coletam estímulos refletidos, principalmente, pela luz solar. As informações, então, são tratadas por algoritmos e sistemas integrados, que geram imagens e dados necessários ao manejo da cultura na propriedade. As técnicas de SR obtêm as informações da lavoura de forma não destrutiva, rápida e, por vezes, à distância. As imagens de sensores remotos apresentam diferentes características úteis às mais variadas aplicações, desde estudos globais, programas de monitoramento contínuo em grandes áreas, até estudos pontuais em escalas detalhadas, como o ambiente urbano ou a agricultura de precisão. Essas técnicas auxiliam diagnósticos, como a estimativa da produtividade, a avaliação nutricional, a detecção de pragas e doenças, a previsão do tempo e a avaliação da necessidade hídrica das plantas. Os dados obtidos têm sido utilizados para elaborar novas estratégias de gerenciamento que consideram a variabilidade espacial dos fatores que interferem na produtividade das culturas. Na AP, é essencial contar com um conjunto de metodologias que ajudem a entender as características da terra, para que a produtividade seja maximizada e os custos reduzidos. Nesse sentido, o principal aliado do produtor rural é a tecnologia.
349 Operação das cadeias produtivas do agronegócio, técnicas e sistemas de produção agropecuária. Ação no campo. Um dos métodos mais simples para identificar a presença de nitrogênio, N, nas plantas consiste na observação do vigor da coloração verde. A indicação de clorose ou amarelamento das folhas, por exemplo, aponta falta de N. Com base nesse conhecimento, podem-se utilizar dados de sensores remotos em níveis de campo, aéreo e orbital para avaliar e estimar o conteúdo de N nas plantas. Isso porque a carência de N diminui a concentração dos pigmentos clorofilados, o que interfere na capacidade da planta de refletir a energia radiante, refletância espectral. Essa diferença pode ser detectada por sensores, satélites e fotos aéreas, e essa análise permite aplicar fertilizantes nitrogenados em taxas variáveis em tempo real, somente onde necessário e na mesma operação, sem a necessidade de um mapeamento prévio. 2.5 Mapa de produtividade. Mapas de produtividade são a representação mais fiel da resposta da cultura, pois informam a produtividade efetiva em cada pequena porção da lavoura, por meio do uso de sensores acoplados às máquinas. As informações de produtividade de cada área são especializadas para auxiliar a investigação da variabilidade apresentada e melhoram o entendimento das relações de causa e efeito de zonas de alta ou baixa produtividade. Fonte: Shutterstock. 350 Curso Técnico EAD Senar. Ninguém melhor do que as plantas para nos mostrar como está o solo onde estão inseridas. As plantas vão responder, positivamente ou não, de acordo com as características físico-químicas do solo onde foram semeadas. Conforme as informações contidas nos mapas de produtividade, é possível, então, executar as intervenções necessárias para cada ponto, de forma a aumentar a produtividade sem desperdiçar insumos. Até aqui, você viu alguns exemplos de como os mapas podem auxiliar a gestão do sistema agrícola. O mapa da colheita é a informação mais completa para se visualizar a variabilidade espacial das lavouras. Várias outras ferramentas têm sido propostas para identificar as manchas existentes em um talhão, como fotografias aéreas, imagens de satélite e videografia. Todas têm seu potencial, porém, o mapa de produtividade MAT realiza a resposta da cultura com a maior exatidão possível, consideradas as tecnologias existentes para sua mensuração. Na figura a seguir, você pode observar um mapa de produtividade gerado a partir dos dados obtidos pelo monitor. Trata-se de um conjunto de pontos no qual cada um representa uma pequena área delimitada pela largura da plataforma da colhedora, com intervalos de 2 a 3 segundos. Fonte: Boletim Técnico, Agricultura de Precisão, Mapa, 2013. 351 Operação das cadeias produtivas do agronegócio, técnicas e sistemas de produção agropecuária. Além das tecnologias que você viu até aqui, existe ainda uma série de outras aplicações para automatizar a coleta de características do solo e das plantas. As mais promissoras são aquelas que visam detectar plantas invasoras. Vários princípios têm sido estudados, desde a refletância até a textura de imagens, para a diferenciação de plântulas na aplicação localizada de herbicidas. Comentários do autor. Novas tecnologias ainda serão desenvolvidas, mas um dos próximos passos é a integração entre as máquinas agrícolas e os sistemas de informação. Os formatos de dados de cada fabricante ainda não são compatíveis entre si, o que dificulta a comunicação e um fluxo mais dinâmico. Para saber mais sobre essa evolução, informe-se sobre o Isobus, uma grande promessa. Antes de encerrar este tema, faça a atividade proposta a seguir. Atividade de aprendizagem. Agropecuária é um ramo da economia com notável uso de tecnologias. Sobre a temática, identifique a alternativa correta. A. O uso de tecnologia no campo prejudica a proteção ambiental, uma vez que a aplicação de insumos acontece de forma indiscriminada. B. A agricultura de precisão diz respeito às técnicas e aos métodos que buscam tornar mais dispendioso e lento o manejo no campo com o uso de tecnologia.
Um dos objetivos da agricultura de precisão é gerar produtividade com maiores custos, uma vez que as ferramentas mais modernas são as mais caras e nem sempre seu uso implica ganhos de produtividade. Drones ou veículos aéreos não tripulados, VANTs, são exemplos de ferramentas usadas na agricultura de precisão. O georreferenciamento visa a localização aproximada das áreas a serem manejadas. 352 Curso Técnico EAD Senar. Encerramento do tema. Você encerrou o tema Agricultura de Precisão e pôde compreender que o reconhecimento da potencialidade de cada parte da lavoura e o respeito às suas diferenças pode trazer retornos econômicos e ambientais significativos. A AP é um sistema de gestão que visa obter maior retorno econômico e causar menor impacto ao meio ambiente. Você viu que há diversas técnicas e equipamentos em uso, com destaque para satélites, fotos aéreas e equipamentos informatizados, mas ainda há muito para se desenvolver nesse âmbito. 353 Operação das cadeias produtivas do agronegócio, técnicas e sistemas de produção agropecuária. Encerramento da unidade curricular. Parabéns! Você chegou ao fim da unidade curricular Técnicas e Sistemas de Produção Agropecuária. Aqui, você viu informações importantes sobre os aspectos econômicos do agronegócio nacional e internacional. Em um primeiro momento, estudou a produção vegetal e viu como se dá o planejamento dos principais sistemas de cultivo agrícola a partir do conhecimento de aspectos econômicos, agronômicos e técnicos das culturas de maior importância para o Brasil. Manda uma mensagem. Você obteve também conhecimento sobre o reino vegetal, a estrutura e o funcionamento das plantas, a nutrição mineral das plantas, a fertilidade do solo, bem como sobre irrigação e drenagem. Tudo isso para que você pudesse compreender melhor as ações executadas nas atividades agrícolas. Em um segundo momento, você aprendeu sobre o manejo dos animais monogástricos e ruminantes e, assim, poderá contribuir para a melhoria da qualidade dos produtos gerados por essas espécies. Você ainda estudou os aspectos relacionados ao melhoramento genético, as noções de anatomia e fisiologia, alimentação, nutrição, princípios da formulação de ração e conheceu as principais doenças que acometem os animais e comprometem seu desempenho. Outro assunto abordado foram as plantas forrageiras, sua conservação e importância para as cadeias produtivas dos animais. Estudou também a agricultura de precisão, como encerramento de seus estudos sobre produção vegetal e animal. Lembre-se de que a prática associada à teoria é uma das melhores formas de aprender. Tenha curiosidade e atualize-se constantemente sobre o setor. Assim, você será capaz de atuar nessa atividade tão gratificante que é a agropecuária. Desejamos sucesso na sua jornada como técnico em agronegócio. 354 Curso Técnico EAD Senar. Referências.